Irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, tá bom? Deixa eu falar algo da parte do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, verso 21, 22, mas o povo tomou do despojo as ovelhas, as vacas e o melhor do que estava condenado para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, preste atenção nesse versículo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar nela é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Preste atenção, meus irmãos. Eu quero falar nessa manhã sobre vencendo a arrogância, o eu. Estamos vivendo em tempos que hoje não se respeita mais a autoridade que está sobre a terra. Pessoas não respeitam os pais, Pessoas não respeitam os pastores, não respeitam os seus líderes, no seu trabalho, não respeita mais. Mas aqui eu quero falar sobre a autoridade espiritual, tá bom? Vou falar sobre os pastores, tá bom, irmãos? A primeira atitude para você vencer esse eu, essa arrogância, porque nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, irmãos. Fazer um raio-x dentro de nós, para vermos a verdade. E a verdade é uma só. Nós somos todos os dias tentados, principalmente alguém que tem um dom espiritual, que sobressai sobre as outras pessoas. Alguém que prega bem, alguém que entrega uma revelação, alguém que tem um dom. Qualquer pessoa, qualquer um, tem a tendência, que é mais usado às vezes por Deus, porque Deus deu um dom a mais, um dom diferente, Ela tem a tendência de não querer respeitar a autoridade espiritual. E quando nós começamos a agir dessa forma, só se vence esse mal que está sobre a vida de alguém, Eu, por exemplo, vamos supor que eu me levante contra o meu pastor, José Dimas. Eu só venço isso, eu só venço essa arrogância, esse mal que está sobre a minha vida, obedecendo ele. Mesmo que eu não goste ou não queira respeitar, esse mando dele, esse pedido dele. Mas quando eu começo a obedecer, Deus começa a trabalhar na minha vida de uma forma especial. Olha que interessante, Romanos capítulo 13, vamos abrir aqui para ficar mais embasado dentro da palavra. Porque muitas pessoas para falar assim, não existe isso, vamos ver aqui se existe. Romanos 13, olha só, verso 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não sejam, ou melhor, que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13. Eu só venço esse mal sobre a minha vida quando eu ajo assim, obedecendo.
Você já viu aquela ordem que fala assim, hoje eu quero que você vá em tal lugar e você não quer ir, porque você não acha que é bom ir, né? Aí você vai obedecendo. Você tem que obedecer. Tem que obedecer. Muitas das vezes eu fui transferido de cidade para cidade enquanto pastor, né? Em uma outra denominação que eu pastoreei. E, por sinal, tenho muito carinho por eles, muito carinho, muito amor por eles, né? São pessoas que até hoje são muito legais comigo e tal, mas, pastor, todos os pastores lá, não vou citar nomes, senão eu esqueço e eu vou ser injusto. Eu terminava de construir uma igreja, a igreja linda, maravilhosa, a igreja estava muito bem, o número de membros quase triplicou. E aí o pastor chegava e falava assim, você vai para... Um dia ele até brincou comigo e ele disse assim, ô Bruno, você vai para Ubari, tá bom? Eu falei, tá bom, pastor, sim senhor. Aí ele, uai, você vai? Eu falei, eu vou para onde o senhor mandar. Dentro do meu coração não estava querendo ir, irmãos. Mas ele era a autoridade sobre a minha vida. Então eu precisava de fazer, eu vou contar um breve testemunho. Teve uma certa vez que eu estava numa cidade, e lá nessa cidade a gente tinha um centro de recuperação, a gente estava muito bem situado, muito bem, e ele falou assim, você vai para o Ubari. Ele falou isso comigo. Eu falei, tá bom, pastor. Aí ele, não, tô brincando, você vai para uma outra determinada cidade. E eu fui. Aí eu cheguei lá nessa cidade e Deus abençoou, aí eu vim para outra. E sempre, irmãos, a gente tem que aprender a respeitar. A autoridade, ela é para ser respeitada. Entendeu? Então só se vence a arrogância que está sobre a nossa vida obedecendo. Mesmo que eu não queira fazer algo, eu preciso de obedecer. Porque o obedecer está aqui no verso de número 22, ou melhor, no verso 22, parte B do versículo. Tá assim, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Tá bom? Então, eu preciso obedecer. Segunda atitude para nós vencermos a arrogância, para nós vencermos o nosso eu, a nossa carne, que sobressaiu sobre o espírito, tá bom? É atender sempre o chamado do seu líder com alegria. Às vezes é difícil, mas eu preciso de atender. Isaías capítulo 6 vai nos ensinar isso. Olha que interessante. Isaías 6, verso 5. Ele fala assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos reis, o Senhor, né, dos exércitos. Verso 6, porém, um dos serafins voou trazendo uma brasa, uma tenaz, tocou nos meus lábios, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A pessoa, quando ela se deixa, vamos se dizer assim, ser tocada por Deus, ela é purificada do seu pecado, ela não questiona, ela oferece. Aí você vai ver que dentro das igrejas hoje, vamos trazer para a nossa vida, dentro das igrejas hoje, quem mais ajuda o pastor é chamado de puxa-saco. Né? É um cara puxa-saco, é que não sei o quê, Quem mais ajuda o pastor é chamado de, não, só fica lá bajulando o homem. Aí usa versículo sem contexto, importa obedecer a Deus e não aos homens. Versículo sem contexto, irmão. Aquilo ali não tem nada a ver, está falando sobre a pregação do evangelho. Ele queria pregar e os homens não queriam deixar, e ele disse assim, não importa obedecer a Deus e não aos homens, porque ele queria pregar e os homens não queriam deixar.
Não usa versículo sem contexto para desobedecer homem de Deus, não. Para de perseguir, irmãos. Porque faz isso. Se ele faz para ajudar, vou falar de mim, tá, irmãos? Eu moro a 17,5 km da minha igreja, da onde eu congrego. E eu congregava aqui, nessa cidade, Guidoval. E o pastor me ligou e falou assim, eu preciso de você na sede. Eu, sim, senhor, pastor. Irmãos, eu gasto aproximadamente R$ 800 por mês para me congregar lá na minha igreja. Eu gasto. E eu passo alguns apertos e Deus vem sempre suprindo essa necessidade. Sabe por quê? Porque eu respeitei o chamado do meu pastor, obedecendo ele, obedecendo a autoridade espiritual dele. E eu vi dentro, às vezes, do ministério mesmo, homens que o pastor chamou e falou assim, eu vou te pagar tanto por mês. Quase o dobro do que ele recebia em certos locais. Você vai para tal cidade. Ele falou, não vou porque Deus não falou comigo. Deus não vai falar com você sobre isso. Deus vai falar com o pastor. Deus não falou com os membros somente. Ou melhor, não falou com os membros. Né? Lá nas cartas do Apocalipse lá. Ele sempre falou ao anjo da igreja que está. Ele não falou à igreja que está. Ao anjo da igreja que está, escreve. Para que ele, o anjo, entregue essa palavra para a igreja. Então, quando eu não respeito o chamado do meu líder, do meu pastor, quando eu não respeito isso, com alegria no coração, não pode ser só triste não, com alegria, eu aqui não consigo vencer a arrogância que está sobre a minha vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão achando, porque tem uma carteirinha escrito pastor, é melhor do que os outros. Pelo contrário, Deus vai cobrar mais de você, acorda para a vida. Tem muitas pessoas que acham, porque tem um donzinho que canta, ou que prega, ou que revela, ou tem que passar por cima da autoridade espiritual. Tem muitos pastores aí, irmão, que não fica pulando, rodando, sapateando, não, mas tem raiz, né? Tem raiz, ele venceu, né? Ele venceu a arrogância sobre a vida dele e hoje ele é um homem respeitado, ele tem raiz. Então você que faça isso, que faz isso, preste atenção na palavra que eu li aqui em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. A terceira atitude que você tem que ter para vencer a arrogância que está sobre a sua vida. Sempre reconhecer a autoridade espiritual sobre a sua vida. Tá bom? Sempre reconheça a autoridade espiritual sobre a sua vida. Irmãos, a igreja Assembleia de Deus, vou falar da Assembleia de Deus que eu congrego. Ela tem o corpo de obreiros que respeita o pastor. Ela tem obreiros que eu falo em geral, presbítero, ou melhor, diácono, presbítero, evangelista e o pastor. Eu sou um pastor na nossa igreja e eu respeito a autoridade espiritual do meu pastor. Carteirinha, eu sou a mesma coisa que ele. Mas no mundo espiritual, irmãos, ele nem tem comparação comigo. Eu estou bem. Sabe o que eu sou? Eu sou o servo dele. Quando Deus chamou Josué, se você for olhar, você vai ver que Deus falou com Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mas lá na frente você vai ver falando que Josué, servo de Moisés. Porque eu sirvo a Deus servindo ao meu pastor, José Dimas. Eu sirvo a Deus servindo ao meu pastor, José Dimas. Preste atenção nisso. Eu não sirvo a Deus diretamente só. Eu sirvo a Deus servindo ao meu pastor, José Dimas. Tá bom? Josué servia a Deus servindo Moisés. Então nós precisamos de aprender isso. Tem muitas pessoas que não aprendem isso. Para terminar, irmãos, preste atenção. Reconhecer a autoridade espiritual sobre a sua vida. Olha no verso 23 que eu li aqui. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quantos obreiros estão rebeliando, irmãos, achando que está fazendo certo? Eu não dou ciência ao pastor da igreja que não. Aqui é nós não, irmãos. Você não é o pastor presidente.
A igreja que você congrega é uma congregação da sede. Vamos falar da nossa igreja, a igreja que você congrega, que você pastoreia, que você dirige. Ela tem um pastor superior, que é o pastor José Dimas. A igreja que você congrega, ela não é sede, meu irmão. Então aprenda isso, não vá no ouvido, não vá na cabeça de pessoas que não respeitam a autoridade espiritual. Não saia da sua igreja para ficar indo para lá e para cá, né, fazendo coluio para falar mal do nosso pastor, não. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, porque o diabo está cegando a sua mente. E você precisa entender que reconhecer a autoridade espiritual, ela te faz vencer. Às vezes, hoje, eu enquanto eu estava pastoreando igreja, quantas vezes membros fizeram alguma coisa comigo, tá, irmãos? Isso é um testemunho. Fizeram alguma coisa comigo que eu, o Bruno, já tinha feito no passado com os meus pastores, por imaturidade espiritual, por imaturo que eu era. E aí quando eu chamava atenção, que eu chegava no meu quarto de oração, que eu ia orar, Deus falava, ele fez isso porque você também já fez. Então você só está colhendo o que plantou, né? Então colha coisa, ou melhor, plante coisa boa para colher lá na frente. Verso 23 fala, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e porfiar nela é iniquidade. Iniquidade é pecado continuado, é pecado sem arrependimento, né? E idolatria, olha só, ele está falando assim, porfiar nela, continuar a fazer, né? Continuar a fazer a rebelião, você vai se tornar um iníquo e um idólatra. Aí você vai pregar a vida inteira, irmãos, e quando chegar diante do Senhor, você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço, vai para o fogo eterno. Então eu e você precisamos de entender, irmãos, que nós precisamos respeitar a autoridade espiritual, tá? Deus abençoe a todos os nossos pastores, né? Eu tenho o meu pastor José Dimas dos Santos, eu tenho um segundo pastor João Caetano, que é um homem de Deus também. Eu tenho os demais pastores que já estavam ali naquele ministério, né? Pastores, homens de Deus, pastor Daí, né? Os outros pastores. Eu tenho vários homens de Deus ali que eu sinto que eu sou, né? Eu sou servo deles e eu preciso de entender isso, tá bom? Preste atenção, não vá no ouvido de pessoas assim. Pessoas assim que estão agindo dessa forma são pessoas que estão mortos espiritualmente, só tem casca, porque pregar, cantar, né, ter dom, não quer dizer que vai para o céu não, irmãos. Eu já vi pessoas, muitas pessoas, que prega, que profetiza, que entrega a revelação, irmãos, e está caminhando de passos largos para o inferno, entendeu? Sabe por quê? Porque o caráter é ruim, então tenha caráter, não tenha somente dom. Não tenha somente dom, tenha caráter. E Deus com certeza vai estar abençoando a sua vida. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Ali, ó, tô aqui na minha casinha tomando meu café, tá vendo? E olha lá, tratei dos bichinhos lá, ó. Que lindo, né? Olha que lindo, ó. Olha ali. Tá vendo? Deus abençoe a sua vida, meu querido, ó. Beijo no coração.